A história do asilamento, do isolamento, né, na psiquiatria como maneira de cuidar tem 200 anos. Então, imagina a força, né, de 200 anos de uma prescrição, né, do cuidado à saúde. Então, o isolamento ele foi prescrito pelos médicos e foi incorporado pelos profissionais e pelas famílias, naturalmente. Então, essa mudança, chamada mudança cultural do paradigma, de que é preciso cuidar sem excluir, né, que é uma chamada da Organização Mundial de Saúde, de 2001, cuidar sim, excluir não. Quer dizer, isso é um processo muito lento, difícil culturalmente, e que, do nosso ponto de vista, a primeira mudança tem que ser feita pelos profissionais de saúde. Porque se os profissionais de saúde não se imbuírem dessa nova cultura, dificilmente essa nova cultura vai ser assimilada pela sociedade. Então, o outro aspecto que eu queria dizer é que são, na verdade, esse modelo é questionado desde o final da Segunda Guerra. Né? O movimento de libertação, entre aspas, dos pacientes psiquiátricos e de outros asilados é um movimento libertário depois da Segunda Guerra Mundial. É um movimento contra o fascismo, né? É um movimento de direitos humanos. É basicamente um movimento dos direitos humanos. Tá? Então, o Brasil teve um processo, digamos, tardio, né? Como sempre. Nós começamos no final da década de 70. A crítica ao manicômio, na década de 80, as primeiras experiências de tratar pessoas graves fora do hospital psiquiátrico, e em 91 o Ministério da Saúde publicou então as primeiras portarias, né, estabelecendo que o lugar prioritário do tratamento é fora do hospital psiquiátrico e que esses serviços comunitários são os lugares de eleição para tratamento, tanto que eram aqueles que começaram a absorver a maior quantidade de recursos a partir daquele momento. Então, são 20 anos, 22 anos de um processo de reestruturação da ciência psiquiátrica. Em relação às famílias, as famílias faziam aquilo que os profissionais ditavam. Né? Primeiro que falavam que a presença da família junto ao paciente era deletéria, era ruim, era preciso isolar. Tanto que os hospitais mantinham uma quarentena de visita de 30 dias, né? Uma coisa absolutamente antiterapêutica. Né? Então, a questão das famílias e além do ônus que tirava das famílias. Quer dizer, uma pessoa com problema mental grave, vou citar o exemplo agora recente do crack, tá? Um exemplo mais recente, um quadro psicótico, esquizofrenia, ou o crack, né? O uso de substâncias, né, prejudiciais à saúde, para a família é um fardo muito grande. Né? Então você tem que oferecer, além de cuidados mais adequados, mais contemporâneos, do ponto de vista dos direitos humanos também, mas você tem que oferecer uma contrapartida para a família. Além dos, hoje, por exemplo, todos os centros de atenção psicossocial, eles oferecem para as famílias o grupo de família, assistência familiar e oferecem, no caso dos pacientes deshospitalizados, o recurso financeiro. Porque isso é discriminação positiva. Essas pessoas estão em grande desvantagem social. Então, para elas terem um pouquinho de poder de contrato junto à sociedade, elas têm que sair levando esse recurso. Agora, o crack, né, que o senhor comentou, ele é considerado um paciente de transtorno mental? A dependência, o uso, a gente chama de uso prejudicial de substância. Tá? O termo dependência química hoje é um termo que deve ser evitado. Né? A dependência química, você pode ter dependência química de água, de Coca-Cola. Então, entendeu? Do ponto de vista da saúde pública, é uso prejudicial da substância. Porque o álcool é usado sem problema, não é isso? Milhares, milhões de pessoas usam o álcool de maneira recreativa, sem problema. Usam a cannabis de maneira recreativa, sem problema nenhum, do ponto de vista social. Agora, o uso prejudicial, esse que deve ser objeto da saúde pública. O outro é objeto da polícia, é diferente. Nós não somos a polícia, nós somos profissionais de saúde. Então, do nosso ponto de vista, o uso de substâncias é um transtorno mental grave, importante. O uso prejudicial, tá? O uso abusivo que pode levar à intoxicação ou pode levar, aí sim, à dependência. O Basaglia, né, o psiquiatra Franco Basaglia na Itália, foi um pioneiro exatamente que ele tirou da psiquiatria esse poder sobre as pessoas. Esse é o principal legado de Basaglia,
essa coisa de a psiquiatria ser uma ciência infalível. Foi isso que ele questionou. Não é, na verdade não é uma ciência infalível. Quer dizer, o resultado desse tipo de interferência da psiquiatria na vida das pessoas, né? Primeiro o isolamento, depois a hipermedicalização, na verdade transformavam em pessoas e não pessoas. Não é isso? As pessoas ficavam impregnadas, né? Essa é a imagem dos hospitais psiquiátricos há 20 anos atrás, todo mundo impregnado, babando pelos corredores, sem roupa. Quer dizer, então, a medicalização, ela tem que ser trabalhada num contexto específico, né? Por exemplo, no caso de uma intoxicação aguda por qualquer substância, é objeto do tratamento clínico, não é do tratamento psiquiátrico, é objeto do tratamento clínico. Depois sim, saiu da fase aguda, é de um conjunto de profissionais. Tanto que os centros de atenção psicossocial, eles, para funcionarem, eles têm que ter, no mínimo, um médico, um psicólogo e 2 profissionais das categorias, serviço social, terapia ocupacional, outras categorias da saúde. Mas, no mínimo, ou seja, o conhecimento do problema mental e a intervenção sobre essa situação do sofrimento psíquico, ela é multiprofissional e interdisciplinar. E além do mais, isso que você lembrou, ela tem que se acompanhar de uma forte articulação com a família e com a sociedade. Forte articulação. Então, não é possível. Tem pessoas que preferem trabalhar com grupos de autoajuda. Você tem que fortalecer essa possibilidade. A pessoa ela fala francamente, eu não consigo me cuidar sozinho, eu preciso de ajuda de outros companheiros. Então isso tem que ser fortalecido também. Então todas as medidas que são chamados recursos comunitários devem ser utilizados. As igrejas, todos os recursos que a pessoa se sinta melhor. O sofrimento psíquico ele não pode ser exatamente o objeto de um produto farmacêutico. O que hoje tem uma tendência, inclusive, né, sob forte influência americana, a tendência da psiquiatrização de tudo. A restauração da assistência psiquiátrica no Brasil, a chamada reforma psiquiátrica, é considerada há mais de 5 anos como exemplar pela Organização Mundial da Saúde. Primeiro, uma redução significativa do número de hospitais, leitos de hospitais psiquiátricos, que eram 85 mil em 91 e hoje chegam a 30 mil, redução de 50 mil. E você não vê o contingente de pessoas nas ruas, entendeu? Por conta de transtornos mentais. O outro avanço importante é que, substituindo os 85 mil leitos, foram abertos quase 2 mil CAPs, Centros de Atenção Psicossocial. Ou seja, 85 mil leitos, a pessoa fica ali um mês, então você atende 85 mil pessoas. Cada CAPS atende 150 mil pessoas. Então você está atendendo milhões de pessoas. Então, você fechando leitos, do contrário, abriu milhares de lugares de atendimento. Porque o paciente mental, ele não precisa de cama, ele precisa de cuidado.